Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, e eu venho, através desse vídeo, fazer alguns comentários sobre o pronunciamento do senhor José Roberto Mendonça de Barros. Ele fez um pronunciamento aí para vários jornais e redes sociais, e o que deu para ver é que faltou embasamento, conhecimento, macro, para a gente fazer uma afirmação igual a que ele fez. E eu acho que a gente, quando tem essa oportunidade a nível nacional de se pronunciar, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque preço dos alimentos não é algo pautado em um ponto específico, não está ligado a uma situação apenas. Nós estamos falando de toda uma cadeia produtiva, nós estamos falando de setor primário, secundário e terciário, antes, dentro e fora da porteira, e nesse universo muitas coisas incidem para que o preço dos alimentos estejam como estão, nas alturas, nas gôndolas dos mercados. Tem a participação governamental direta sobre esse resultado, a ineficiência, do governo com relação a essa situação. Então, segundo esse economista, abre aspas, pior da inflação de alimentos passou, e o que baixa alimentos é produzir mais. Que legal, Vamos produzir mais porque mais oferta vai derrubar o preço dos alimentos. Então, se o governo pensa assim, se o Ministério da Agricultura pensa assim, se esse cidadão pensa assim, cada um é livre para pensar como acha melhor. Mas essa situação não é real, não é verdadeira. Essa afirmação não é o que nós estamos vivendo no setor do agronegócio. Oferta e procura tem um limite. Ninguém vai produzir algo só por produzir, sem incentivo, sem situações favoráveis. Eu vou aumentar a produção a qualquer custo, para depois vender a qualquer preço. Então existe uma série de limitadores, que incidem sobre o produzir mais alimentos, sobre a produção de alimentos no Brasil. Então, o setor primário, a primeira situação que nós temos hoje, na realidade poderíamos usar outras como primeira, mas eu vou pegar o próprio clima. O clima hoje no Brasil, da maneira que está, e essas mudanças, essas variações climáticas vieram para ficar, automaticamente nós temos quebra de produção. Nós não temos hoje um clima regulado que nos favoreça a partir da definição da área para a produção, seja em pequenas, médias ou grandes propriedades rurais, a partir da definição de área, e aí eu vou buscar um investimento para essa situação. Vale lembrar que o tal Plano Safra mirabolante nem teve dinheiro o ano passado para sustentar tudo o que disse que iria sustentar. O próprio Pronaf não teve dinheiro no final do ano para atender a demanda da agricultura familiar. Então o clima incide hoje no Brasil negativamente sobre a produção de alimentos, em todos os aspectos. Nós temos que partir até para uma irrigação, nós temos que trabalhar com irrigação no país, mesmo que seja ainda um percentual muito pouco representativo. As pequenas, médias e grandes propriedades precisam trabalhar com a irrigação para poder ter, na medida ideal, a água para poder produzir nas lavouras. Então, o clima é um fator hoje que está incidindo negativamente em todo o país. São raros os momentos que alguém diz, ou que nós afirmamos nos últimos anos, que o clima foi muito bom para a produção. Então, o clima não é regulado. Então, esse problema de quebra de safra tem um impacto direto, sim, no preço dos alimentos. Por quê? Compromete o econômico, o investimento, e compromete o financeiro na hora da venda. Até porque que os preços no Brasil, para as commodities, eles estão regulados. A soja e o milho tiveram uma queda de preço brusca. Não vai cair mais do que isso. Se já caiu o preço da forma que caiu e os alimentos estão nas alturas, o produzir mais hoje, na situação que nós estamos, precisa ser repensado, e muito. Super safra, que nem o que esse cidadão falou e que nem muitas pessoas do governo estão falando, não vai acontecer. Se houver anúncio de super safra, duvide. Eu acho que governo, Conab e Ministério da Agricultura teriam que ter responsabilidade, porque nós estamos vendo quebra de safra em todos os grandes estados produtores de grãos, soja e milho principalmente, carne bovina, que são os três produtos, as três commodities
que tem uma maior representatividade no mercado internacional. Soja e milho caíram o preço, estão tendo quebra de produção nas lavouras, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A carne bovina, nós estamos tendo uma baixíssima oferta de animais para abate e isso tem puxado o preço, e eu acredito que vai se sustentar no mercado, porque os mercados não vão buscar um aumento de comercialização de carne se nas gôndolas a carne não está sendo vendida no volume necessário devido à baixa condição de compra do povo brasileiro e a carne está nas alturas, e alturas mesmo. Nós, seres comuns, estamos indo no mercado e a gente vê o preço da carne assim, absurdamente alto. Nós, réis mortais, né? Então, o problema, super safra. Primeiro lugar, não vai acontecer. Segundo lugar, nós estamos falando de grãos que estão indo para o mercado internacional, basicamente. E houve já queda brusca no preço da soja e do milho. E mesmo assim, o preço dos alimentos no mercado, que nem se confundem, não baixou. Segue alto, ou melhor, segue subindo. Os custos elevados. O Brasil tem um alto custo de produção. E esse custo de produção tem um alto percentual sobre o preço final dos alimentos, dos grãos, do hortifruti. Então o custo de produção, senhor economista, está altíssimo, não mudou nada. Então, para falar em inflação do preço dos alimentos, eu não posso pautar somente na minha graduação. Eu tenho que entender a cadeia produtiva, como funciona o agronegócio. Não o agronegócio de gabinete, o agronegócio de Brasília, mas o agronegócio real que nós vivemos. Endividamento. O endividamento diminuiu absurdamente no segundo semestre do ano passado, o acesso ao crédito. Houve uma redução de mais de 20% de acesso ao crédito. Isso tem impacto na área de produção. Tendo impacto na área de produção de forma negativa, eu tenho uma produção menor. Tendo uma produção menor, eu teria uma oferta menor. A oferta menor impacta diretamente nos preços. Não são as suas palavras que vão mudar esse resultado. O endividamento tem um impacto direto também nessa situação. Selic aumentou 13,25%. A perspectiva é que suba mais esse ano, chegue nos patamares de 15%. Impacto direto nos juros sobre as linhas de crédito. Impacto direto sobre o acesso ao crédito para mim projetar a próxima safra. De onde que nós estamos esperando queda no preço dos alimentos para o segundo semestre? E mesmo que haja, se eu estou falando de um aumento que teve em 2024 de 7%, na faixa de 7%, e a projeção para esse ano é 7,2%, eu tenho uma incidência de percentuais, e se eu considerar o preço, né, o valor, vamos dizer assim, do salário mínimo, a equiparação é injusta. E esse aumento na produção, ou com os cenários relativos à produção, quando comparado com o poder de compra do povo brasileiro, como que eu vou projetar um aumento de produção? Por favor, busque o conhecimento antes de se pronunciar. Aproveite o canal que o senhor tem para se pronunciar, né? Aproveite a sua figura pública e aproveite os espaços para se pronunciar de uma maneira real e verdadeira. Aí nós vamos lá, como que eu vou planejar um aumento de oferta, tendo uma população, no caso da população brasileira, com um menor poder de compra? Não existe relação sobre essa sua afirmação. O preço dos alimentos no Brasil vão continuar nas alturas. Vão continuar nas alturas. Porque toda a projeção de aumento de produção no Brasil está pautada no mercado internacional. O mercado internacional hoje está com o preço das commodities regulado. E vou dizer mais, o preço da laranja subiu 41%. O de suínos 20%. As carnes vermelhas subiram entre 20% e 25%. O leite longa-vida 19%. O óleo de soja 29% e o café 40%. A carga tributária no Brasil é altíssima e incide no setor primário, no secundário e no terciário. Nós falamos aqui tudo que está ligado diretamente ao setor primário, ao campo.
mas eu tenho a indústria, que agrega ainda sobre o que sai do campo os seus custos, mais a sua margem de lucro. Eu tenho a logística, e ainda tem o tal do livre mercado que os governos dizem que não pode interferir, e podem interferir, sim, que agregam os seus custos e margens absurdas sobre o preço dos alimentos que estão nas gôndolas dos mercados. E eu não falo só em alimentos, produto de higiene e limpeza estão nas alturas. E a dívida pública, o senhor como economista, deveria saber sim que a dívida pública brasileira impacta na inflação do país. E a dívida pública brasileira é monstruosa, só vem aumentando. A dívida pública eleva, ou melhor, a dívida pública elevada pode influenciar sim, pode levar sim a dominância fiscal, situação em que a política de juros não consegue controlar a inflação. A dívida pública brasileira é absurda. Então a dívida pública afeta a inflação de várias formas: custo de vida, índice de preços, rombo nas contas públicas, efeito bola de neve. Então são situações criadas que poderia ser dito aqui num resumo que eu fiz, mas iria ter muito tempo do vídeo. Enfim, a sua afirmação, a sua projeção, ela não é real, ela não é verdadeira. E a partir destes cenários, a não ser que haja uma mudança nesses cenários, e aí a participação governamental teria total influência. A não ser que haja uma mudança nesses cenários de maneira positiva, a não ser que aconteça essas mudanças, que esses cenários mudem, caso contrário, não haverá nenhum alívio no bolso da população brasileira, porque o preço dos alimentos continuará nas alturas. Então, eu acho que a afirmação pautada apenas nesse prognóstico seu, ela não vai se cumprir. Ela não é real, ela não é verdadeira. E eu tenho certeza que o seu pronunciamento, ele serve apenas para o grupo de pessoas que o senhor faz parte, porque para o povo brasileiro não vai surtir nenhum efeito. E infelizmente essa sua situação favorece o desespero do atual governo e pressiona ainda mais aqueles que estão com as mãos calejadas lá no campo. Infelizmente, mais um pronunciamento de pessoas que não sabem realmente o que está acontecendo no Brasil.